Oi pessoal, tudo bem? Bom encontrá-los de novo. Tivemos uma pausa na semana passada, em razão do CIEP, e hoje nós estamos então dando continuidade às nossas aulas de processo penal. Na aula que nós tivemos a nossa última aula, nós falamos sobre a teoria geral dos recursos. Estou colocando na sala virtual estudos de caso a respeito das nulidades e também a questão um questionário a respeito dessa parte da teoria geral. E seria importante, então, que vocês respondessem e que vocês encaminhassem para o meu e-mail, que será a parte da nota. Agora, nós vamos estudar os recursos propriamente dito. Até então, nós tínhamos falado a respeito daquela parte de teoria geral que vocês certamente já devem ter estudado no processo civil, mas que também se aplica em muitas coisas ao processo penal, principalmente o porquê da existência do recurso. E nós sabemos e vimos na outra aula, fazendo assim uma pequena síntese, que o recurso é uma providência legal que é imposta ao juiz quando ele é de ofício, ou ele é uma faculdade concedida à parte interessada. Então, o que se busca com recurso? Nós já falamos, o reexame de uma decisão que não nos foi favorável. Aqui é necessário que a gente demonstre a sucumbência, ou seja, que nós perdemos em todo ou em parte aquilo que nós tínhamos pedido, que vínhamos pedindo, e por isso nós queremos que haja uma nova apreciação da decisão ou mesmo da situação processual, com o fim de corrigi-la, de modificá-la ou mesmo de confirmá-la. Então, lembrando ainda que nós já estudamos isso também, que a atividade jurisdicional do juiz de primeiro grau, ele se encerra a partir do momento em que ele profere a sua sentença. E dali ela é imutável e ele não pode mais alterá-la, a não ser para corrigir erros materiais, erros de ofício. Às vezes ele coloca no caso específico do crime, ele coloca uma pena, por exemplo, em números e escreve outro número, que se percebe claramente que houve um equívoco de natureza material. Às vezes ele desenvolve todo um raciocínio e acaba chegando a uma conclusão que é totalmente incoerente com aquele raciocínio. Por exemplo, às vezes o juiz, ele avalia o processo, chega à conclusão e com todos os argumentos que ele coloca na sentença, ele entende que deve ser condenado o acusado, entretanto, no final, ele acaba por absolvê-lo. E se percebe, então, que há uma incorreção a partir do momento que, se você lê a peça inteira, e a sentença é um todo, você vai ver que ele fundamentou toda a sua decisão no sentido de condenar o acusado. E equivocadamente colocou a expressão absolver. Então, esses erros que se obtém, que se verifica que não existe uma necessidade de se recorrer para corrigir um erro material, esses erros podem ser, sim, sanados através de embargos de declaração e eles podem, então, o próprio juiz pode consertá-los. Mas a essência do recurso é justamente você encaminhá-lo para o Tribunal de Justiça, para que um órgão colegiado, então, analise aquela decisão e diga se ela está de acordo ou conforme aquilo que foi pedido. Se aquilo que você está apontando como algo que deve ser corrigido, como algo que não deveria constar porque se trata de uma injustiça no seu ponto de vista, tudo isso será reavaliado novamente pelo Tribunal de Justiça, que através de um acordo, então, e com o voto de 3 desembargadores, irá definir essa questão, dando provimento ou não dando provimento ao recurso. Então,
Nós precisamos lembrar ainda que é a inércia da jurisdição, ou seja, ele não poder mudar a decisão, o juiz de primeiro grau, a partir do momento que essa decisão ela é publicada, é uma condição e uma garantia da imparcialidade. Nós vimos também que existem recursos que podem ser trazidos pela parte inconformada com a decisão, ou seja, interpostos pela parte que não tem, que não saiu vencedora ou saiu vencedora em parte daquele processo. E nós temos também aquelas situações citadas na aula passada dos próprios recursos de ofício, que é aqueles em que há uma decisão judicial, mesmo que as duas partes esteja ciente de acordo com aquela decisão judicial, há uma obrigação legal, uma determinação legal, de que você encaminhe ao órgão do segundo grau para que ele volte a apreciar aquela matéria. Ou seja, é um recurso que não depende das partes, depende sim da lei, porque a lei é que disciplina quais os recursos que nós vamos ter que fazer de ofício, e quais aqueles que eles são de parte espontaneamente da parte. Lembrando, então, que os recursos de ofício é uma exceção dentro do nosso Código de Processo Penal e dentro das leis extravagantes também. A regra é que o recurso seja, então, voluntário, que seja, então, utilizado, seja manejado pela parte que está inconformada com a decisão. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de recursos de ofício que eu já também falei, só para a gente relembrar. Então, aqueles que é necessário ser revisto por obrigação legal, um deles é a sentença que concede a reabilitação do preso. Aí nós estamos lá já na etapa da execução penal, o cidadão já cumpriu toda a sua pena, isso está certificado nos autos, já se passou o prazo necessário para que ele se reabilite perante a sociedade, mas mesmo assim é necessário que o juiz, ao declarar isso, ele encaminhe ao Tribunal de Justiça para se verificar se está correto. Até porque isso vai gerar consequências em que esse cidadão voltará a ter a condição de primário. Hoje há uma discussão bastante grande a esse respeito, porque entende-se que não há mais essa necessidade e o Instituto da Reabilitação, ele deixou de existir a partir do momento em que ela é automática, ela acaba acontecendo pelo decurso do prazo associado ao cumprimento da pena. E então não há mais necessidade, como existia anteriormente, de que o réu faça uma petição, ingresse com uma ação em juízo para que ele seja considerado reabilitado. Isso já seria uma decorrência necessária do fato do transcurso do tempo e do cumprimento da obrigação. Mas, havendo ainda processo de reabilitação com sentença homologatória, ela deve ser encaminhada pelo juiz de ofício ao Tribunal de Justiça, que vai então reapreciar a matéria e vai verificar se está adequada à lei em vigor. Outra hipótese de cabimento de recurso de ofício, além daqueles do artigo 574 do Código de Processo Penal, é aquelas sentenças absolutórias que são proferidas em crimes contra a economia popular e contra a saúde pública. Também vocês vão encontrar na doutrina aqueles despachos que determinam o arquivamento dos autos do inquérito policial e que são referentes a esses crimes, então, lá da economia popular e da saúde pública. Ou também as situações em que vocês vão encontrar em que leis especiais elas tragam essa matéria de forma contundente, ela tem que estar descrita.
Nesse caso, é necessário que haja um recurso de ofício. Caso isso não exista, o recurso ele é a parte que deve manejá-lo, ele é voluntário e assim nós temos que enquadrá-lo. Mas nunca esquecer que existe sim a hipótese dos recursos de ofício. Bom, no processo penal a gente classifica os recursos quanto ao conteúdo, que eu já falei, você pode ser sucumbente em todo aquilo que você está sendo acusado, ou parcialmente naquilo que está sendo acusado. Então, o total é quando se questiona toda a decisão, o cidadão busca a sua absolvição pela inocência e acaba sendo condenado pelos argumentos e pelas provas trazidas nos autos. Então, o Tribunal de Justiça, ao receber esse recurso, ele vai examinar toda a matéria, ele vai reexaminar todo o processo para ver se aquela conclusão chegada pelo juiz de primeiro grau, em que entendeu cabível a condenação, ela deve ser mantida ou não. E tem aquele parcial, onde se questiona apenas uma parte da decisão. Então, como ele indica claramente que a parte que ele está impugnando é aquela, o tribunal vai reexaminar somente aquela parte, porque se entende que em relação aos demais, mesmo que ele tenha sido prejudicado, mesmo que ele tenha sido condenado, ele não está se insurgindo voluntariamente contra a decisão, apenas em relação a uma parte. Então vamos considerar um exemplo em que o cidadão, embora se diga inocente, ele acaba sendo condenado e o juiz aplica uma pena, uma sanção penal, e de acordo com o que determina a lei. E ao fazer a dosimetria da pena, prevista lá no artigo 59 do Código Penal, ele faz algumas considerações e faz um acréscimo de pena que entende o réu não é coerente ou não é justo. Então, ele se conforma em relação à condenação, ele não recorre em relação à condenação, mas parcialmente ele não se conforma em relação à pena aplicada. Ele entende que ela está muito alta, ou houveram alguns acréscimos que entende ele não são pertinentes, e por esse motivo, então, ele vai recorrer parcialmente da decisão, que será revista pelo Tribunal de Justiça. Quanto às fontes informativas, nós temos também aqueles recursos que são previstos pela Constituição Federal e que têm interesse, que buscam o objetivo de levar aos tribunais superiores o conhecimento ou a defesa dos direitos fundamentais do indivíduo. Nós temos os recursos legais que estão previstos no Código de Processo Penal e nas leis extravagantes. E, por fim, nós podemos classificar também os recursos regimentais, que são aqueles que estão classificados nos regimentos internos dos tribunais. Em relação à motivação, nós temos aquele que é ordinário, ou seja, a defesa de um direito subjetivo, ou seja, basta um mero inconformismo dizendo que aquela decisão está equivocada, e o recurso extraordinário, que é aquele que tem requisitos próprios, como, por exemplo, o protesto por um novo júri. Então, são algumas classificações importantes que acabam por nos explicar toda a teoria geral dos recursos. Nós vimos também na aula passada a questão da admissibilidade do recurso. Então, nós temos pressupostos objetivos e temos pressupostos subjetivos nesse item de admissibilidade. No que diz respeito aos objetivos, é o cabimento, ou seja, aquele recurso é específico para aquela decisão, a adequação, também nessa mesma linha de raciocínio, a regularidade formal, a tempestividade, que nós já vimos que é o prazo se está correto de interposição, e por fim,
ausência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. E nós temos também os pressupostos subjetivos, que é aqueles que dizem respeito à legitimidade e ao interesse jurídico. Legitimidade tem que ser a parte sucumbente, interesse jurídico também. Ela tem que demonstrar que ela sucumbiu no todo ou em parte e que por esse motivo ela sim tem interesse jurídico em recorrer para ver alterada ou reexaminada e alterada aquela decisão que o prejudicou. Um outro ponto que eu deixei claro e que é muito importante ressaltar é que a questão do cabimento do recurso. A gente tem que lembrar que todo recurso tem que estar previsto em lei. Nós não podemos inventar um recurso e pedir que o tribunal reexamine a matéria. Existem os recursos que nós vamos denominá-los, agora estudar um pouquinho cada um, mas eles já se encontram previstos ou no Código de Processo Penal ou em alguma lei extravagante. Então, esse é o princípio do cabimento. E temos também a adequação. Não basta que o recurso esteja previsto em lei. Ele é necessário que seja adequado àquilo que se deseja impugnar. Então, é uma lógica do sistema recursal. Eu, obviamente, vou recorrer de algo que existe naquele processo e que eu acabei sucumbente. Então, é essa uma das questões da adequação. A outra é que cada decisão, em regra, ela só comporta um recurso, em razão do princípio da recorribilidade das decisões. Esse princípio é um princípio mitigado por algumas exceções, como, por exemplo, o protesto por novo júri pelo crime doloso contra a vida e a apelação pelo crime conexo. Há uma interposição simultânea do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Então, na essência, ele tem um recurso para cada decisão. Nesse protesto por novo júri, onde você vai buscar a realização de um novo júri, demonstrando nulidades que teriam acontecido na sessão, e às vezes essas nulidades só ocorrem em relação ao réu, enquanto outros tantos foram julgados juntos, a gente pode, então, ter dois recursos. O primeiro é para tentar defender e conseguir a realização de um novo júri para aquele réu que teve as suas liberdades, os seus direitos ameaçados, e também apelar da decisão em relação a todos os réus, inclusive aquele, para que ele possa se manifestar e que possa ter reexaminado a sua situação e verificado se é caso de mudança ou não da decisão judicial. Aí eu pergunto a vocês, qual é a consequência para a parte que interpõe o recurso incorreto? Bem, nós vimos que o princípio da adequação traz um recurso para cada tipo de ato. É o princípio, mas nós temos uma exceção, que também já falei na aula passada, que se trata do princípio da fungibilidade. É uma exceção ao princípio da adequação, que está prevista lá no artigo 579 do Código de Processo Penal. Ou seja, nós falamos, se ele for intentado no prazo em que o correto deveria ser intentado, nós podemos aproveitá-lo pelo princípio da fungibilidade, mas dar outro nome ao recurso, já que aquele foi equivocado. Então, o recurso, mesmo equivocado, deve ser oferecido dentro do prazo correto, do recurso certo, e que não esteja de má fé o recorrente. Eu lembro de a gente ter falado muitas vezes a respeito desta má fé, porque você fica em dúvida até quanto há a má fé e quando ela está, às vezes até nem má fé, a esperteza
que está fazendo com que as coisas demorem muito mais e acabe prescrevendo. Então, temos que observar isso. Em relação aos pressupostos objetivos, nós temos ausência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Os fatos impeditivos são aqueles que impedem a interposição do recurso, quais sejam a renúncia, ou seja, eu abro mão do direito de recorrer, e que é diferente de deixar correr o prazo sem recorrer. Para que haja a renúncia, há necessidade de que a parte manifeste essa intenção e de forma clara e escrita, para que possa então voltar a não ser admitido o recurso. Aqui a gente lembra da renúncia que é possível para a defesa, mas que por força de lei ela não é possível para o Ministério Público. E com isso a gente acaba vendo uma série de problemas em que às vezes estão segregados pessoas que pareciam com o autor dos fatos, o agressor, mas que a pessoa não tem efetivamente certeza. E aí se verifica que há uma necessidade de correção disso, e essa pessoa, então, ela não terá interesse nenhum de recorrer se isso acontecer. Se a pessoa busca, então, a tutela antecipada, a renúncia, como tutela antecipada do trânsito em julgado, nós temos que observar o que diz o artigo 594 do Código de Processo Civil. Então, imaginemos que a teoria geral do processo, que diz respeito a todas essas circunstâncias, ainda a questão da regularidade formal, há uma formalidade legal para o recurso ser recebido, ele tem que seguir alguns critérios, e a apelação, por exemplo, ela pode ser interposta por petição ou mesmo por termo nos autos. Também aqui nós temos a questão da tempestividade, quando o recurso tem um prazo que é definido em lei, e os prazos, e a parte acaba esquecendo ou perdendo o dia do prazo, o que leva então a não se conhecer do recurso.